Por incrível que pareça, até eu tive que assistir esse vídeo 4 vezes para acreditar. Mas a oposição, liderada pelo servente do Mala Cheia, está articulando uma forma do Dudu trabalhar de home office, mesmo depois de tudo que ele fez contra o nosso país. Antes da gente começar, deixa seu like, compartilha, se inscreve e considere se tornar membro para ajudar o nosso trabalho. Agora espia. Vamos voltar a falar sobre Eduardo Bolsonaro? É bom lembrar o seguinte, o prazo para ele voltar ao Congresso Nacional termina agora, próximo domingo. Falta pouquíssimo. Se ele não voltar dos Estados Unidos, ele pode perder o mandato de deputado federal por faltas. Só que, é claro, no caso dele, os aliados já estão aí articulando formas de salvar o mandato do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pela Constituição, um parlamentar que faltar mais de 1/3 das sessões em um ano, ele perde o seu mandato por falta. Só que esse parlamentar, ele pode desconsiderar essas faltas se ele tiver numa licença parlamentar. E é essa a situação de Eduardo Bolsonaro, que está há meses nos Estados Unidos, mas ele aplicou um tipo de licença que também está na Constituição, que é uma licença para motivos particulares. Só que essa licença, ela só pode ser aplicada uma vez por ano e no máximo por 120 dias. Ele já deu uma entrevista ontem ao jornal Estado de São Paulo, dizendo que está disposto a abrir mão do seu mandato para não voltar para o Brasil, e aí nas palavras dele ele diz que só volta ao Brasil quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não puder prendê-lo. Ontem também ele conversou com o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante. Segundo Sóstenes Cavalcante, Eduardo Bolsonaro disse e pediu para a bancada, de fato, articular um movimento nesse período de recesso, que as faltas também não vão contar, articular alguma possibilidade para preservar o seu mandato. Segundo Sóstenes Cavalcante, caso isso não seja possível, de fato, ele está disposto a abrir mão do seu mandato. E aí são 3 possibilidades para preservar o mandato de Eduardo Bolsonaro. A primeira delas foi um projeto apresentado por Sóstenes Cavalcante. Ontem mesmo ele apresentou esse projeto, depois de conversar com Eduardo Bolsonaro, e essa é uma possibilidade que dá uma forma ali de renovar essa licença por mais 120 dias, ou seja, poderia tirar uma licença por motivos particulares por até 240 dias por ano. Essa é uma possibilidade, segundo Sóstenes Cavalcante, que eles vão tentar articular logo depois do recesso, como eu falei. A outra possibilidade é um projeto que foi apresentado pelo deputado Evair de Mello, ele que é do Progressistas, mas é também um deputado da oposição. E é uma alteração regimental que permite que os parlamentares possam exercer o seu mandato de fora do Brasil, no exterior. E aí, Evair de Mello diz que, claro, a situação de Eduardo Bolsonaro é o que está em voga nesse momento, mas que valeria para qualquer parlamentar. E aí, Evair de Mello cita, por exemplo, essa semana em que os parlamentares estão fazendo votações virtuais, e aí, segundo Evair de Mello, esse deputado ou deputada poderia exercer o seu mandato de fora do Brasil. Mas claro que, apesar de valer para todo mundo, é uma situação também bem encomendada para Eduardo Bolsonaro. E aí Evair de Mello disse que já conversou com o Hugo Mota e que o Hugo Mota vai ouvir os líderes partidários. E uma outra informação que a Juliana Braga nos traz, ouvindo ali internamente o PL, é uma possibilidade de esticar uma licença médica, apresentar um atestado médico mesmo e dizer, Bolsonaro poderia dizer que esse tratamento médico precisa ser feito dos Estados Unidos e as licenças médicas, elas não têm um prazo. Por isso, essa seria uma outra forma que internamente o PL avalia uma terceira possibilidade de preservar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Eu pergunto para você, tem algum fundamento? Aí quando a gente fala que o Congresso é inimigo do povo, eles acham ruim. Mas vamos lá, Flávia Oliveira fez uma análise sobre essa afronta que você precisa ouvir. Se liga. Flávia, dá para botar uma licença médica? Meter um atestado. Meter um atestado. Pode ser, né? É saúde mental, né? Prejudicada, porque estava em montanha-russa, acampamento, acabou família. Fazendo mal. Não faz sentido. Agora, eu lembro que a deputada Carla Zambelli, aliás, hoje tentou o mesmo caminho, por falar nisso. Saiu do país sob a alegação de tratamento médico, né? Então, é uma desculpa recorrente, aparentemente, no campo. Vamos aqui trazer botar a bola no chão. Botar essa bola no chão, porque estapafúrdio, como tão bem definiu o Valdo, mas foi um plano muito bem desenhado. Sim. Né, na direção de montar uma rede de relacionamentos com parlamentares em Washington, fazer essas abordagens no campo conservador da extrema-direita. A gente tem o Steve Bannon ameaçando o Brasil, né, o ideólogo, acho que né, o estrategista do movimento trumpista. A tentativa de participar, inclusive, da posse do presidente Donald Trump, seja via Eduardo
Eduardo Bolsonaro, seja via a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Não conseguiram entrar na festa, mas foram lá, têm criado fatos políticos, né, em torno desse plano de desgastar, primeiro, Alexandre de Moraes, o judiciário brasileiro, a democracia brasileira e agora até as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, consolidadas há 2 séculos, 200 anos de relações diplomáticas. Todos os especialistas apontam o ineditismo dessa situação. Nunca se chegou a uma ameaça, a um desgaste nesse nível, né, de impor tarifas de 50%, ainda mais numa relação superavitária. Então, e o que eles fizeram, e aqui eu não estou levantando nenhuma, não estou especulando, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo assinaram uma carta, né, assumindo, reivindicando a autoria dessa retaliação, dessa resposta ao Brasil. Então foi muito sério. E aí eu concordo com o Valdo, o Thomas também estava falando aqui sobre isso, vai ser muito constrangedor, algo absurdo, se a Câmara dos Deputados arrumarem um jeito de proteger esse parlamentar que atua, né, tão flagrantemente contra os interesses do Brasil e do eleitorado que o elegeu. Eu não acho irrelevante ele ter sido eleito por São Paulo. Eu quero saber se o Congresso vai aceitar isso, principalmente porque sentiram o peso da mão do povo nas redes sociais na semana passada e, se for preciso, a gente vai pra briga de novo. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e, se puder, vire membro. Forte abraço e até a próxima.